Esse projeto é fomentado pela Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, com o apoio da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secult-For. Olá, boa noite. Nós somos a companhia Sede Marie. Nós fomos agraciados com a Lei Aldir Blanc, que é fomentado pelo projeto da Lei 14.017 de 2020, Aldir Blanc, com o apoio da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secult-For. E nessa live nós vamos ter dois momentos. Obviamente, vocês já assistiram o espetáculo, espero que todos tenham gostado, que vocês tenham se divertido com o nosso texto, com o nosso trabalho. Vamos ter dois momentos onde nós vamos declamar alguns poemas e vamos ter uma conversa, como aconteceu todo o processo de montagem, criação de personagem e tudo mais. Eu vou começar declamando um poema da Cecília Meirelles, Motivo. Eu canto porque o instante existe. E minha vida está completa. Não sou alegre nem triste. Sou poeta, irmão das coisas fugídias. Não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, há essa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Olá pessoal, meu nome é Carlos Aires. Eu escolhi um poema de Mário Gomes, o poeta Andarilho, né, que já faleceu aqui em Fortaleza. O nome dessa poesia chama-se Quando Eu Morrer. Quando eu morrer, irão distribuir minhas camisas, minhas calças, minhas meias, meus sapatos. As cuecas jogarão fora. Ninguém usa cueca de defunto. Irão vasculhar minha gaveta, vão encontrar muita poesia, documentos e documentários. Só sei dizer que foi gostoso viver. Senti o amor e proteção de minha mãe. De conhecer meus irmãos, meus amigos, de ver de perto as mulheres. Só posso deixar escrito: obrigado, vida. Olá, pessoal, eu sou o Renan e eu vou declamar um poema de Carlos Drummond de Andrade, que se chama Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode ouvido, contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Oi, pessoal, eu sou Priscila Cavalcante, atriz e diretora da Citro. Eu vou ler um poema de Mário Quintana. Essa lembrança que nos vem às vezes, filha súbita que tomba abrindo na memória a flor silêncio de mil e uma pétalas concêntricas. Essa lembrança, mas de onde? De quem? Essa lembrança seja nossa, mas de alguém que, pensando em nós, mandar um eco do seu pensamento nessa mensagem, pelos céus perdida. Tão perdida que nem se possa saber mais de quem é. Pri, se você quiser continuar com o seu outro, é melhor. Pode falar, pode declamar seu outro poema. Pronto, então agora que é sobre o tempo.
O tempo exato para as coisas, conquistas, esperanças, amores, dores. O tempo para as coisas, o vento, a dança da liberdade. Pode haver um tempo para o inesperado. E nesse tempo das coisas, a gente ama, esquece, vai embora. A gente vai em busca, chora, percebe, sorri. Tempo. A gente está indo contra o tempo e dirá aqui por dentro quanto falta para chegar, me apegando em instantes, emoções, saídas, idas. Eu me apego na certeza de te ver, tempo. Pouco tempo, falta muito tempo, ou não falta tempo nenhum. Agora eu vou declamar outro poema do Renan de Oliveira, que faz parte do nosso grupo, que é um poema introduzido no espetáculo que a gente apresentou para vocês, e eu vou declamá-lo. De longe pude ouvir, sobre as estrelas alumiar, do mais doce encanto, tua voz a me chamar, mais alto que todo o som do mundo, mais melódico que o canto de um sabiá. O som da tua voz eu sempre ouvi cantar. Meu coração bateu tão forte, mais rápido que o próprio trem, pedindo por teu amor, pedindo por ti, meu bem. E os outros podem até dizer, povoado pode de nós falar, mas não há muro nesse mundo que me impeça de te amar. Bom, é interessante observar que a escolha dos poemas não foram aleatórios, né? Escolhemos poemas com algumas diretrizes. Acho que o Renan poderia comentar sobre isso também. Na verdade, a gente está desenvolvendo esse sarau e o projeto inteiro, né, Viúva de um Marido Vivo, é um projeto que ele vem de antes, né? E agora a gente está desenvolvendo ele na quarentena, com especificações da quarentena. Mas um aspecto que é dele, desde o começo, é que ele fala muito sobre as memórias, né? As memórias da avó da Johanna. E, querendo ou não, essas questões elas atravessam um babado muito importante, que é a valorização do idoso, a valorização de pessoas na terceira idade, né? E eu acho que esses poemas, eles falam sobre o tempo, falam sobre essas questões, e são escritos por pessoas também que vivenciaram a vida, que chegaram na terceira idade, vivenciaram essa terceira idade, apesar de ter alguns autorais, né, aqui, do grupo. Eu acho que a maioria dos poemas que a gente recitou traz essa abordagem, né? E aí eu acho que a gente pode entrar agora na nosso momento de conversa mesmo sobre o processo de criação, né? E eu acho que é isso. Aí ó, pode começar, né, falando sobre a dramaturgia, que é ela que desenvolveu, o texto está escrito por ela, por colaboração minha e da Priscila. E aí ó, pode falar um pouco sobre como foi esse processo de criação, né? Eu acho que para falar do Vivo a gente tem que falar sobre uma coisa que chama intimidade. Porque nós temos, eu, Renan e Priscila, a princípio, tivemos a ideia de fazer algo com as histórias de vida da minha avó, a partir do momento que a gente viu que era bonito demais para ser deixado sem ter lembrança e ser vivida aquelas memórias. Foi engraçado o contexto de como a gente criou toda essa história de fazer o Vivo de um Marido Vivo. Foi numa conversa bem simples, bem informal. Nós estávamos num ambiente que a gente estava até ensaiando para outros espetáculos que a gente ia apresentar. E do nada eu comecei a falar coisas que a minha avó faz no cotidiano dela. Porque eu sou a neta mais próxima dela, de todos os netos eu sou mais próxima. Eu só que tenho intimidade para conversar com ela, para perguntar como que ela se sente, como foi a juventude dela, porque eu acho que é importante a gente viver isso de uma maneira inteira, porque a gente tem avós, muitas vezes a gente não conhece a história dos nossos próprios pais, de tios, de pessoas que são mais velhas do que a gente não consegue entender porque a pessoa tem aquela personalidade, aquele tipo de comportamento.
E eu só fui entender a personalidade da minha avó enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, quando eu sentei com ela, ela começou a me contar quem era ela. E ela conta isso de uma maneira muito engraçada, uma maneira muito cômica, uma maneira muito leve para tudo que ela passou na vida. E aí eu compartilhei isso com os meninos e aí a gente viu, poxa, isso dá um espetáculo, isso dá para desenvolver alguma coisa sobre isso. E aí eu cheguei para minha avó e comentei com ela, ela super adorou a ideia. E aí a gente foi criando. A gente entrou em um processo de criação que os meninos também podem comentar sobre, porque eles fizeram parte. Foi essencial também que eles estivessem nesse processo de criação, porque o Renan e a Priscila, eles aparentam muito fisicamente com os meus avós quando eram novos. E aí a gente tem essa ideia de construção coletiva. Eu falo muito da dramaturgia porque, querendo ou não, eu tive essa vivência de experimentar com ela quem ela é e os meninos de desenvolver comigo. E eles podem falar sobre isso também. Lembrando, sempre é importante que é uma memória viva, né? Dona Raimunda está viva até hoje, e por isso que esse projeto é tão bacana de ser montado e passado para vocês, porque foi nessa empolgação toda que a gente teve, né, de construção. A Johanna chegou para a gente dizendo, e aí nossa, vai dar uma peça, como ela falou, e aí a gente falou para a Renan, e aí nos encontramos, e aí já conseguimos montar um texto que, a priori, ele foi escrito para uma sketch, né? Aqui vocês estão vendo, basicamente, vocês viram o espetáculo, né, que a gente conseguiu montar. E a questão da intimidade também é bacana, porque a semelhança também, quando a Johanna falava, nossa, tu, Priscila, e o Renan são parecidos com os avós. E por ela ser a neta, né, ela tem esse domínio maior do texto, dos jeitos da avó dela. Vocês viram aí que ela mostra tudo, assim, da avó dela, né, que é importante. Então, para construir o personagem, a gente teve que ter essa conversa, ela me mostrando fotos, mostrando vídeos do comportamento da avó dela, e a gente foi adquirindo, passando para a época, porque a gente em si vai falar dessa época, né? Porque eu faço a Raimunda jovem, né? A Johanna faz a Raimunda atual, né? Idosa, e eu faço ela jovem, e aí, vejamos, é uma outra época, então a gente tinha que estudar bastante ali, né? Como é que eles viviam, o tempo, o jeito, costumes, roupas. Então, uma pesquisa muito legal, a partir de uma conversa. Todo mundo aqui conversou para poder montar esse espetáculo, como vocês puderam acompanhar. Acho que Renan pode falar um pouquinho também. Não, eu acho que basicamente é isso mesmo, né? Foi um processo muito coletivo. E também, quando a gente escreveu, a gente passou por várias etapas, né? A gente começou a escrever como um sketch. A gente, inclusive, apresentou num festival de Fortaleza, o Festival FECTA, né? Que é o festival da Ciência que Acontece. E a gente fez um processo, assim, muito rápido. O festival abre a inscrição, a Johanna soltou a ideia, eu e Pri, a gente entrou junto de cabeça, foi tudo muito rápido. Desde a escrita do roteiro, né? Até a construção de figurino, a idealização do figurino, idealização de cenário, pensar a paleta de cores e tudo mais. E aí, foi isso. E aí também tem muito do que a Pri falou, dessas semelhanças, né? Por exemplo, a Johanna constrói é um processo de pesquisa, né? É um processo de laboratório com a avó dela, que ela tem diariamente, cotidiano, não tanto, porque ela visita, né, a vez ou outra a avó dela, ela passa alguns dias na casa da avó dela, ela pode explicar um pouco mais dessa relação, né? Depois, quão intensa é essa relação. E aí a Johanna percebia o gesto, a gestual, e aí a gente também trabalhou com. E aí ela construiu essa personagem a partir dessas observações. E aí eu e Pri trabalhamos muito com a ideia desse personagem que a única memória que a gente tem de como eles eram na juventude o único material que a gente tem para construir são as memórias da própria avó da Johanna. E a gente trabalhou muito com isso, né? A Johanna gravava vídeos dela conversando, aí a Johanna trazia observações sobre como a avó dela disse que era na juventude, sobre como a avó dela disse que o vô dela era na juventude, né? E
E aí a gente tem outra abordagem também de construção de personagens, que é a abordagem do personagem do Carlos, que é a abordagem do Francisco, né? E aí é uma abordagem de um personagem que praticamente não tem referencial, que se perdeu com o tempo, porque veja bem, a Raimunda ela é viva, ela tem a memória viva como ela era, o Raimundo, que é o marido dela, ainda é vivo, ele ainda tem a gente tem esse referencial vivo, e o Francisco não. O Francisco morreu muito jovem, né, na vida real, assim, consequentemente na história também, e a gente meio que, a única coisa que a gente tem dele é o que permaneceu ao longo do tempo na memória da Raimunda. E aí a gente pode até, o Carlos pode até falar um pouco sobre como foi a construção desse personagem, né? Que não tinha um referencial mais recente, eu posso dizer assim, enfim. Esse resgate histórico vindo da fala, né, de Raimunda, traz muita bagagem, né? Mesmo ela falando dessa forma tão mais leve, como a Johanna falou, a gente sabe que tem pontos bem pesados, como o suicídio do Francisco nessa história. Um suicídio ao ponto de ele estava com tanto desgosto pelo fato de não ter Raimunda como sua amada, que ele se matou. É como no espetáculo diz, sua infelicidade será minha morte, minha flor. Ali ele já estava falando do suicídio dele, já estava colocando para fora o que tinha no coração dele. Rebuscar no texto essas coisas, por mais simples que sejam esses detalhes, e colocar isso em cena, que é o grande trunfo. O Raimundo, de fato, a gente não tinha nenhuma referência dele, apesar disso a gente pôde contar com uma direção coletiva muito massa, inclusive a Priscila no primeiro momento do sketch, né, ali dirigindo a gente, e Renan agora pro vídeo, então a gente sempre teve essa harmonia muito boa entre o grupo e essa percepção não só minha, mas também de todos que a gente estava colocando pro outro, né? O Francisco ele vem de um lugar às vezes muito parecido comigo, que eu quero fugir, porque ele vem sempre desse lugar ou de um poeta, de uma pessoa muito amável, de uma pessoa que está querendo conquistar a outra. E eu geralmente gosto de fugir desse estereótipo, mas acabo não conseguindo. Mas foi uma delícia fazer isso em conjunto. Acho que, sem dúvidas, não teria conseguido se não fosse com essas pessoas que estão no grupo e que deram todo o suporte para que eu pudesse fazer isso. A gente teve dúvida no início se ele tinha sotaque, se ele não tinha sotaque, se ele era muito bobinho, e depois a gente foi vendo que ele não era tão bobinho assim também. Então a gente foi construindo isso com o tempo. Eu fui percebendo algumas coisas também com o tempo, até chegar no momento que ele se suicida, que na verdade não é a última cena, né? Então a gente vê toda essa construção vindo de uma forma muito orgânica, muito bacana, já que nós somos um grupo muito harmônico e que temos essa liberdade de um com o outro, e foi uma grande delícia poder trabalhar isso com todos vocês. E o que é mais interessante de todas essas falas é que a gente sente que se completa. A gente não sente sobra de nada. Não sobra um sentimento pelo personagem, também não falta. Quando a gente fala sobre convivência com minha avó, é aquela coisa de ser pouco, mas é intenso. Quando ela chegou para mim e começou a falar quem era ela, eu estranhei, porque a imagem da minha avó é uma senhora ranzinza, uma senhora de carinha fechada, que não é de conversar muito, não é uma pessoa de rir muito. E quando ela fala que na juventude ela era aquela mulher que era atrevida, que respondia, que brigava, que ninguém governa ela, hoje eu consigo entender a referência de idosa que ela é, porque teve todo um processo. Ela passou por um processo de vida muito pesado. E hoje ela falar todo o processo que ela passou de uma maneira leve faz com que a gente se apegue afetivamente aos personagens, mesmo a gente não tendo convivência com eles, porque a gente vê os meninos com características específicas da minha avó e do meu avô quando eram jovens. Em relação ao Francisco, é muito bonito ver a relação que ela tem com a imagem afetiva dele. Eu não pude, infelizmente, conhecê-lo, mas o que eu pude trabalhar junto com os meninos foi imagem afetiva. A minha avó
aos 87 anos, abrir a boca e dizer que vai fazer uma tatuagem no braço dela, com o nome do amor da vida dela, é uma coisa de você olhar assim, se admirar. Porque ela fala isso, ela chama ele de meu presunto, porque ela tem uma ligação afetiva tão grande com ele ainda hoje, que se ela fala dele, ela se emociona, ela lembra detalhes dele, que consequentemente ela não lembra do meu avô, porque ela tem essa briga com ele desde sempre. Então é muito bonito que a gente traz isso, tanto para o Francisco, quanto para o Raimundo, quanto para a Raimunda, a gente vê mudanças de tempo de humor neles. Porque tem uma hora que o Francisco tá, tipo, muito amorzinho, tem uma hora que ele faz cara de raiva, tem uma hora que a Raimunda tá muito loucona, assim, e depois ela se toca e fala que não é aquilo. O Raimundo tem uma hora que ele tá meio chateado, zangado com alguma coisa, mas aí ele volta e se centraliza, e assim é todos os personagens. Então isso realmente é coisa do dia a dia. O espetáculo fala muito sobre memória do idoso no dia a dia, aquelas coisas que a gente ignora. Tem coisa que a gente ignora porque a gente acha que não é importante, mas se a gente for ver a história de vida dos nossos avós, a gente vai encontrar cada coisa bonita, que a gente vai entender por que a nossa criação foi assim, por que eles são dessa maneira. E é isso que o espetáculo trata: respeito pelo idoso, respeito pela memória afetiva do idoso, entender que não é porque ele é idoso, que ele não foi jovem, que ele não foi criança, que ele não foi um adulto, que agora ele só está vivendo o final da vida dele com todas as memórias. E uma coisa que a minha avó falou para mim é que ela vive da memória afetiva dela, do que ela passou. E isso foi uma coisa que a gente quis representar no espetáculo. E que ficou bem, bem natural, bem orgânico mesmo. Completando a Johanna, que é bastante legal a gente falar, que é como ela falou, sobre o respeito que a gente tem, porque todo idoso ele tem uma história, né? Todas as pessoas têm uma história, mas o idoso, quando ele está ali, muita coisa aconteceu com ele. E aí, para esse projeto acontecer, para essas histórias, essas memórias estarem aqui, foi preciso e Johanna tá lá escutando a avó, ou seja, já é uma coisa linda, né? De se escutar, porque cada um tem uma coisa para contar. E aí disso a gente fez todo esse espetáculo, ou seja, uma memória viva até hoje, né? E tudo, gente, tudo lembra muito, porque foi estudado, assim, com muita cautela. Por exemplo, é importante a gente falar, os objetos de cena, sabe? É tudo pensado, porque foram usados, sim, né, na vida real, pela Raimunda, tanto jovem e pela Raimunda velha, né? Nos dias de hoje, ela ainda usa, né? Tem a cadeirinha de balanço, temos aí o pilão. A gente viu também outras coisas que temos a gaiola, né, do Raimundo. A máquina de costura, né? O punho de rede que ela fala, porque ela trabalhou fazendo rede, em questão em relação ao Raimundo, o Francisco, na verdade. Tudo que, tudo que tem em cena existe. E não é uma coisa que a gente inventou. Ele existe. Raimundo, ela existe. E ela ficou extremamente feliz quando ela assistiu, porque ela se viu retratada no espetáculo. Ela meio que ficou tipo, por que que você fez isso? Mas é porque a gente precisa homenagear mesmo coisas importantes e dar importância, como a Priscila falou. O idoso, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser escutado, ele precisa saber que ele tem um suporte, porque eu acho que tanto a gente na juventude quanto na velhice a gente precisa de suporte. E eu acho que é isso que a gente conseguiu fazer muito bem. A gente fez isso muito, muito bem. Dar suporte a lembranças e memórias. E eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer de falar é sobre as adaptações, né? Por exemplo, a gente está vivendo num período de pandemia, querendo ou não. E aí são necessárias medidas de distanciamento social, e isso todo mundo vivenciou e afetou também nossa proteção, ou nossa produção, né? Afetou a nossa produção. E aí, quando a gente pensa nessa adaptação, esse é um texto escrito exclusivamente para esse momento, né? A gente substitui alguns elementos, por exemplo, na peça, no sketch, né, que foi o primeiro trabalho que a gente fez relacionado a essa história, a gente trabalhava muito com punho de rede. Nesse, a gente colocou máscaras na mão da Raimunda, ela costurando máscaras.
até para representar, né, esse momento que a gente está vivendo. E a gente inseriu textos que também exemplificam e localizam a gente no tempo que a gente está vivendo. E aí eu posso falar um pouco, que é a área que eu domino, sobre essa adaptação para o audiovisual, né? A gente é do teatro. Eu, apesar de ter formação no cinema, eu tenho mais tempo no teatro do que como estudante de cinema e como graduado em cinema e como trabalhando com cinema, né? Só que para fazer esse projeto, o cinema foi essencial, né? Porque estudar cinema também a gente estuda como registrar uma coisa, como registrar algo, inclusive como registrar uma peça. Isso leva a gente a pensar como registrar essa peça. E é algo que precisa ser pensado, sabe? Porque, por exemplo, a gente estava sem poder ir ao teatro, a gente produzindo entre a gente mesmo e a gente filmou tudo dentro de um quarto. E aí, como é que a gente filma isso? Num lugar que é apertado e que, que a gente não tem recursos de iluminação como teria se fosse no teatro. E aí, isso tudo a gente tem que pensar, e pensou na hora da produção, né? A gente também pensou porque, por exemplo, no teatro, há os focos, né? O foco que indica se está acontecendo em um local e o foco que está acontecendo em outro local. Como é que a gente vai trabalhar isso agora, né? E é isso, é através da linguagem audiovisual, né? Do cinema. E de que momento a gente precisa mudar de plano para a galera não ficar tão entediada, porque no teatro a gente tem esse contato pessoal, esse contato direto com o ator, né? Não contato direto, mas você tá vendo o ator ali, tá observando ele. E, na frente da tela, não, é outra história. E aí é isso. Eu acho que para adaptar isso para o audiovisual foi um lance bem legal mesmo, assim, bem divertido. A gente teve alguns ensaios, a gente desenrolou bem, a gente fez tudo de uma maneira bem interessante que eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu acho que é isso, por enquanto, do audiovisual, né? A questão, completando o Renan, a questão realmente da pandemia, né, foi algo que ninguém esperava e a gente teve que adaptar realmente o espetáculo todo, né? Mas ficou muito legal a gente ver, vocês viram que é possível sim fazer essa adaptação, claro, tem um tempo, né? Falar também da produção que está com a gente, que está fazendo um trabalho muito massa, é importante a gente falar, da Luísa Pontes e o Thiago Pinto. Se eu estiver errado aqui, gente, tem mais pessoas que podem me falar, tá? A gente teve uma equipe, O nós temos Graco. também o Bernardo, que está aí na assessoria de imprensa, e tem outros nomes também que daqui a pouco os meninos podem falar, e aí estão ajudando a gente, né, fazendo parte, porque tudo se dá numa equipe, né? Tudo tem que se dar coletivo, ninguém faz teatro sozinho e nem fazemos também cinema sozinho, nunca é nada só, então a gente contou com o apoio de todos. E voltando a falar sobre esse lance realmente da pandemia, gente, o teatro é diferente, né? O teatro é diferente. Essa peça, ela nunca aconteceu assim, audiovisual, né? A nossa primeira vez. E ter também o Renan na equipe fazendo esse trabalho, auxiliando a gente, né? Teve gente aqui que teve que aprender na hora de gravar. Tipo, a Johanna foi uma delas que estava lá. Meu Deus, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Coloca a roupa, coloca isso aqui. Então, tipo, todo mundo teve alguma coisa para se fazer, né, na gravação. Então, tipo, foi importante, porque cada um fica com uma coisa para se fazer, né? Mas não é brinquedo, não, viu, gente? É porque a gente ama mesmo. Completando a fala da Pri, é que a gente se envolve tanto, a gente tem tanta intimidade que a gente não consegue ver o outro sobrecarregado e dizer assim, vem cá, deixa eu te ajudar. E aí, como é que eu posso fazer isso aqui? Como é que a gente resolve isso daqui? Tá precisando de alguma coisa? O que é que você tá precisando? Não, você não tá precisando, tá tudo bem? E aí? A gente respeita muito o espaço um do outro e faz com que as coisas aconteçam. Na hora do perrengue, só quem sabe resolver os perrengues é a gente ali naquela hora e pronto, resolveu. E nessa questão da pandemia, a gente vê que a gente tem que começar a lidar melhor com o ser humano, porque todo mundo precisa de todo mundo, como a Pri fala, e a gente precisa respeitar isso, que nós precisamos uns dos outros e respeitar o limite uns dos outros. Porque até para gravar foi assim, a gente começou a gravação e cada um a gente organizou um horário.
não ficava aglomerado aquele monte de pessoa naquele pequeno espaço. Enquanto um estava gravando, outro estava ajudando fazendo outra coisa. Quando não entrava, estava aguardando do outro lado. Por quê? Porque a gente se respeita ao ponto de se cuidar e cuidar de quem está trabalhando com a gente. Em relação aos nomes das pessoas também que trabalharam com a gente, fora a Luísa e o Thiago e o Bernardo, a gente também tem o Graco, que está sendo, assim, essencial também para a gente ajudar a gente nesse processo. E é isso, é incrível trabalhar com os meninos, esse espetáculo é gostoso mesmo, você ri mesmo, você vê que tem memórias vivas ali, que está realmente acontecendo. Isso acontece até hoje em dia. Se eu for na casa da minha avó agora, ela vai chegar para mim com a história de que meu avô fez isso, aquilo e aquilo outro. E é isso, é exatamente isso. Se os meninos quiserem fazer um agradecimento, acrescentar mais alguma coisa, a gente deixa aberto aqui para a gente pra gente encerrar. Pessoal, assim, só encerrando minha fala, quero muito agradecer, porque em 2017 eu estava saindo de um plano que é totalmente diferente desse e recebi o convite de vocês para integrar esse projeto. Foi um projeto que mudou muito o curso da minha jornada como ator e artista. Conheci um grupo que a gente acabou se aventurando em várias outras empreitadas por aí, com outros diretores. E retornar com esse projeto me faz lembrar de muita coisa bacana, me faz lembrar de como é legal não só participar de grandes projetos, mas de projetos inicialmente pequenos, onde a gente mesmo se maquiava, onde a gente produzia, onde a gente dirigia, onde a gente fazia tudo, dava um jeito de carregar material para alugar tal, ia para premiação e era premiado e nos divertíamos juntos. E foi maravilhoso poder relembrar tudo isso com vocês. Quero dizer que no coração continua junto com o de Maria, a gente continua para muitos outros anos de projetos, mas fica muito a minha gratidão por ter participado desse projeto inicialmente. Lembro que foi o primeiro projeto o qual eu participei de uma premiação e foi aquele momento bem Oscar para mim em 2017, já com um discurso pronto na cabeça, de 3 prêmios que nós levamos, né, daquele festival do FECTA. Então, fica muito a minha gratidão em voltar com esse projeto e estar com vocês novamente para mim é um grande prazer. Muito obrigado. Não, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao elenco, à nossa equipe de produção, Luísa, Thiago, Draco, Bernardo, foram assim ótimos com a gente também. Obrigada pela confiança, por estar com a gente nesse projeto. Agradecer também porque fomos agraciados pela lei. Então, é só gratidão mesmo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado da apresentação. Foi muito feito com carinho, com amor. Mesmo esse tempo de pandemia, né, que está todo mundo preocupado, mas que a gente consegue passar esse amor pela arte para vocês que estão em casa, porque faz parte do entretenimento, né? E a gente precisa de risos, às vezes é muito bom, é sempre bom, então só tenho a agradecer mesmo. Eu também queria agradecer muito. Eu fico muito feliz durante a gravação. Eu percebi que a gente se garante mesmo assim, né? Junto, né? A gente faz um trabalho legal e a gente desenrola legal também tudo. E é muito bom, foi muito bom tá filmando o Babado, né? Tá filmando a peça. Foi muito bom o processo de escrita, de dramaturgia coletiva. Enfim, é sempre muito bom estar com vocês, galera. Um abracinho. É sério, tô falando sério. E é isso, eu queria agradecer. Eu queria também lembrar a galera que nós ainda estamos em momentos de pandemia e é preciso que a gente continue se cuidando, né? É essencial que a gente continue se cuidando. Tanto da gente mesmo, como dos nossos parentes. E não esquecer, né? Da boa máscara, do bom álcool em gel, quando for sair, de lavar as mãos. E é isso, cuidado sempre e vamos se cuidando, galera. Porque isso é importante também. Se manter vivo, se manter seguro é muito importante nesse momento. Eu também só tenho a agradecer essas criaturas que me aturam com todo o meu bom humor de neta de Raimunda, que é adquirida hereditário, né? Eu agradeço os meninos, todo mundo da produção, agradeço por terem abraçado o projeto desde o primeiro ano, lá em 2017, por terem acreditado, por ter tido essa continuidade. É muito bom realmente estar com vocês, eu gosto de trabalhar com vocês. E é isso, muito obrigada. Agradeço novamente pelo projeto que é fomentado pela Lei 14.017 de 2020, Aldir Blanc,
pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secult-For. É muito gratificante a gente ter participado e ter sido agraciado. Nós só somos agradecimento mesmo. E eu espero que venham mais projetos e que venham mais espetáculos, que essa pandemia também acabe, todos nós sejamos vacinados para nos encontrarmos novamente no teatro. Muito obrigada e uma ótima noite para vocês. E tchau! Tchau, tchau.